Oi, alunos. Eu já conversei com vocês várias vezes que ao longo do ano a gente vai trabalhando vários tipos de textos, né, com vocês. Então, se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos bastante treino de leitura com textos variados. E são gêneros textuais, né? Hoje eu quero falar com vocês, então, em língua portuguesa, na página 62, tem um mito. Antes de eu ler o mito, eu vou explicar para vocês aqui a definição. O que é um mito, né? O mito é uma narrativa, uma coisa que você conta, né? Ou um relato que responde aos questionamentos de determinado grupo social, explicando sua origem e organização, bem como os fenômenos da natureza. Por ser de tradição oral, é uma coisa que se conta de boca, não é muito antigo que seja assim, depois que vieram os livros, onde começaram a escrever. Não se sabe geralmente quem o criou, quando é um mito bem antigo, né? Em algumas sociedades há mitos que têm caráter sagrado e ficam restritos a um grupo de pessoas. Então só algumas pessoas que podem ler, que têm a responsabilidade de guardar. O mito, geralmente ele não indica tempo quando se passa a história. Na forma de relato ou de narrativa, conta acontecimentos ocorridos em um tempo indeterminado, às vezes antes mesmo da criação do mundo, que pode ser uma coisa inventada assim, de muito tempo, muito distante. Essa característica pode ser assinalada no texto por marcadores temporais. Quando a gente fala assim, numa noite, naquele tempo, que não define exatamente quando, né, que aconteceu. E aí o texto começa com uma introdução assim. Você vai ler um mito do povo indígena Bororo, do Mato Grosso. Observe como a origem das estrelas é explicada. Então, na página 62. O título é As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Naquele tempo, presta atenção que já não indica exatamente quando, né? A noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescados no dia e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, então novamente não indica exatamente qual, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta, e numa clareira. Prepararam o fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos surpreendidos correram. As mulheres correram atrás, proferiam ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles, e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. É de um livro chamado Contos e Lendas da Amazônia, da editora de São Paulo, aqui, Companhia das Letras, no ano de 2011. Foi ilustrado, né? Foi feito o desenho por Pedro Rafael e quem escreveu foi Reginaldo Prandi. Primeira coisa, tem um quadrinho ali, ó, tantas palavras. Substitua a palavra destacada por outra sem mudar o sentido da frase. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Se é preciso, consulte um dicionário. O que é firmamento? É o céu. Então, lá no primeiro parágrafo, está usando essa palavra, firmamento.
Então é interessante sempre você ter um dicionário ao lado quando você vai ler, ou consultar virtualmente, né? Para você conhecer as palavras novas que você nunca viu. Então aqui, se eu trocasse nenhuma estrela brilhava no firmamento, seria nenhuma estrela brilhava no céu. Bom, na página 64, tá lá, para compreender o texto, um pouco de conversa. Deveria ser feito em sala de aula, trocando ideia com os colegas, então continuamos trocando ideia com as pessoas de casa. Letra A. Explique o significado do título As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Por que chama, então, As Estrelas nos Olhos dos Meninos? Porque na história ali não está contando que o que aconteceu foi que os meninos, no final da história, ficaram como se ficassem com os olhos arregalados lá no céu. Então tem a ver com isso, né? O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? Eles iam tomar bronca e iam ser punidos, né? Porque elas estavam bravas. O que os meninos fizeram? Eles tinham roubado os ovos de tartaruga. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam comer sem ter que dividir com mais ninguém. Eles queriam comer os ovos. Você conhece outro mito que explica o surgimento de um elemento da natureza? Então aí é a resposta pessoal. Se você conhece mais algum mito, você pode até anotar no seu caderno de português. O legal é você entender que aqui, em forma de uma história, assim, um mito, contando como seria a explicação das estrelas no céu. A gente sabe que tem uma explicação científica, a gente já falou sobre isso no livro, em outra atividade, né? Mas aqui está contando em forma de um mito, que era contado assim, de geração em geração, que tinha a ver com esses meninos que ficaram no céu, presos lá com os olhos arregalados. Então, vá fazendo a sua leitura com bastante atenção, sempre leia em voz alta em casa, estude bastante e treine a compreensão do que você lê. Então, um beijo, fique com Deus.